Bom dia Silvia, bom dia Rosane, Alex, bom dia tia da Silvia, irmã Graça, irmã Elza, irmão Ivaí, Luciana, bom dia Maria, bom dia Ubiratã. Gente, vamos orar, vamos falar com o nosso Pai Celestial. Pai, graças te damos, porque o Senhor tem sido maravilhosamente bom para conosco. Pai, obrigado pelo teu cuidado, por tua proteção. Vivemos dias, Deus, que se não fosse a tua mão sobre nós, nós não conseguiríamos passar por eles. Mas o Senhor tem cuidado dos seus filhos. Pai, que seja uma manhã, Deus, muito abençoada. Que a lição que nós vamos ministrar, ela possa nos colocar diante dos teus propósitos, para que a gente possa cumprir, Pai, a tua vontade, como igreja, como discípulos. Pai querido, muito obrigado pelo dia de hoje. Que nós possamos crescer um pouco mais no conhecimento da tua palavra e principalmente, Deus, no conhecimento do discipulado, que é tão essencial na vida da tua igreja. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, a nossa lição de hoje é a lição número 9, módulo 4. Módulo 4 tem como tema visão. E o tema da nossa lição é discipulado 1 a 1, o coração da visão. Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa meta? Demonstrar o caráter essencial do discipulado 1 a 1 na igreja, sua importância no cuidado e formação de novos líderes e seu funcionamento. Então esse é o nosso objetivo com a lição de hoje. E talvez a gente não tenha chegado ainda onde a gente esperava ter chegado em razão do discipulado. Porque o discipulado, ele é essencial. Sempre foi essencial. Nós sempre falamos de discipulado nas nossas igrejas. Sempre foi falado de discipulado. Só que o nosso conceito de discipulado era um. E a gente confundia ensino com o discipulado. Ainda que quando você ensina, você vai estar discipulando, e quando você está discipulando, você também vai ensinar. Mas há diferença, né? Nós não podemos considerar somente uma classe como sendo já um local de discipulado. Não. E a gente então vai entender mais, de maneira talvez mais precisa hoje, e até mesmo como funciona o discipulado 1 a 1. Fazer discípulo ou discipular no dia a dia, né? Como é que é o discipulado no dia a dia? É isso que a gente vai tratar hoje. A palavra de Jesus é: ide fazer discípulo de todas as nações. É o maior mandamento ministerial do Senhor Jesus para nós. Tanto esse ensinamento é tão importante que ele ensinou em que momento? No momento final. Um pouco antes dele voltar para o céu, ele ensinou isso. Quando Davi está no final da sua vida, ele vai chamar o seu filho Salomão e vai dizer para ele algumas coisas. E aqueles ensinamentos foram vitais. Por quê? Porque ele falou: ser forte, você precisa ser corajoso, você precisa ser homem, e você permanece fiel ao Deus do seu pai. Não se afasta dele. Quando Davi dá essa orientação, talvez ele tenha dado essa orientação ao longo de toda a sua vida. Mas ele vai dar uma ênfase maior no final, como última mensagem para o seu filho. A mesma coisa, Jesus ele deixou como última mensagem para os seus discípulos o quê? Portanto, vão e façam discípulos. Então, fazer discípulo tem que ser algo para todos nós
Todos nós somos chamados a participar dessa tarefa, que não é um dom especial, e sim um mandamento, onde todos os que creem em Cristo não têm outra opção senão obedecer. Fazer discípulos é mais que evangelizar ou ganhar alguém para Jesus. É cuidar e acompanhar espiritualmente os filhos espirituais que geramos e levá-los a se firmarem em sua decisão por Jesus, de maneira que cresçam e experimentem uma genuína mudança em suas vidas, se envolvam na igreja, passem a ser testemunhas eficazes, aprendam a dar frutos e a se reproduzirem na vida de outros. Jesus não nos mandou fazer convertidos, mas sim fazer discípulos. Isso inclui muito mais que apenas evangelizar. Essa primeira parte da nossa aula de hoje, eu vou ser mais rápido, porque eu quero me ater mais quando chegar na parte do discipulado em si. É um vínculo de relacionamento e amizade entre duas pessoas do mesmo sexo, estabelecido através de uma disposição espontânea de caminharem juntos, visando o seguinte: primeiro, transferência de vida, modelar, ser exemplo, demonstrar. O discipulador, ele é a primeira referência na vida da pessoa. Transferência de conhecimento, ensinar a guardar os mandamentos e vontade de Jesus para a sua vida. Crescimento ministerial, ajudar a crescer e cumprir o propósito profético de Deus para a sua vida. Prestação de contas, através de acompanhamento sadio e amoroso, orientar e cobrar sobre decisões e mudanças que o discípulo deve fazer em sua vida. Gente, transferência de vida, transferência de conhecimento, crescimento ministerial, prestação de contas. Essas coisas são importantes demais no discipulado. E isso vai acontecer de maneira muito natural. E é aqui que muitas vezes a gente acaba não conseguindo ver mudança na vida das pessoas, principalmente nesse quarto item, prestação de contas. Segundo ponto, o que não é discipulado. É importante a gente ter logo de cara esse entendimento, o que não é discipulado. Porque se a gente sabe o que não é discipulado, a gente já fica atento a algumas coisas. Por exemplo, discipulado não é controlar a vida das pessoas. Ninguém quer controlar a vida do outro. Como discipulador, nós não queremos controlar a vida do outro. Em alguns momentos, a gente vai ter um posicionamento talvez mais assertivo com relação à pessoa. Mas como discipulador, você deve entender que não somos chefes e nem donos dos nossos discípulos. Nossa responsabilidade não é manipular, manter as pessoas na rédea, controlar até a cor do sapato, controlar até o tipo de roupa que vai usar, controlar até o corte de cabelo ou quem vai namorar. Não, né? Mas somente cuidar e orientar na vida espiritual. Discipulado não é fazer discípulos de si mesmo. O seu alvo principal não é levar o seu discípulo a se tornar parecido com você. Não é fazer uma cópia, né? Não é fazer uma cópia. Às vezes a gente ouve a pessoa, ela, em alguns momentos, ela vai assimilar tanto que até a maneira de falar fica parecida. Quando Pedro, ele estava negando Jesus, uma mulher chegou para ele e falou assim: ele é discípulo dele, porque ele fala igual. Pedro nem se deu conta de que, andando com Jesus, ele já estava falando igual a Jesus. Não é verdade? Mas o objetivo não é esse, não é fazer uma cópia nossa. O seu alvo principal não é levar o seu discípulo
a se tornar parecido com você. Torcer pelo mesmo time, bem que eu gostaria, né, que todos os meus torcessem sempre pelo Flamengo. Gostar dos mesmos filmes, falar como você fala, orar como você ora, ter as mesmas experiências que você teve, mas se tornar parecido com Jesus. Não devemos nos reproduzir na pessoa, mas reproduzir o caráter de Jesus. Jesus não nos mandou fazer nossos discípulos, mas fazer discípulos dele e para ele. Né? Nossos discípulos devem continuar sendo quem são, com sua própria personalidade. Por isso, suas preferências, gostos e opiniões devem ser respeitados, quando as mesmas não são contrárias à palavra de Deus e não são pecaminosas. A gente respeita até o limite. Até que limite a gente respeita o posicionamento e algumas características nos nossos discípulos. Até onde não compromete a sua fé, onde não compromete o que está na palavra de Deus. Então, tudo vai muito do nosso crescimento, né? Daquilo que a gente vai tendo como conhecimento de vida, conhecimento de Bíblia. É natural que, com a convivência, o discípulo comece a se tornar parecido com o seu discipulador, até às vezes nos vários aspectos mencionados acima. Isso não é necessariamente errado, quando isso acontece de uma forma muito natural. Terceira coisa que não é discipulado. Discipulado não é tentar bancar ser Deus na vida dos seus discípulos. Discipulado não tem como objetivo substituir Deus e o Espírito Santo na vida dos discípulos. Tentar resolver problemas e assumir responsabilidades que só pertencem a Deus e é, no mínimo, incoerência. Então, são cuidados que a gente tem que ter, e a gente precisa ter muita sabedoria, até mesmo em algumas afirmações que nós fazemos, né, quando nós estamos no nosso discipulado. Ok? Terceiro ponto, preparando-se para o discipulado 1 a 1. Vamos falar aquele primeiro ponto todos juntos? É um relacionamento entre um mestre e um aprendiz baseado no modelo que é Cristo. Gente, isso é muito importante a gente entender isso. A base do discipulado é um relacionamento. Quando a gente vai para o dicionário, nós vamos encontrar que discípulo é um aprendiz. É alguém que tem um mestre, alguém que segue o mestre. Haviam muitos mestres no tempo de Jesus. Haviam muitas pessoas que seguiam outras pessoas, outros líderes no tempo de Jesus. E eram discípulos daquelas pessoas. Pô, nós temos João Batista, né? Há um momento que os discípulos de João falam assim: nós vamos agora nos tornar discípulos dele. Podemos? Ele falou, vai. Então, já havia essa questão de discípulo, não foi algo que começou com Jesus. Já era uma prática comum naquele tempo. Este relacionamento liga a pessoa à cadeia de autoridade existente na igreja. Assim, o discípulo é acompanhado em seu processo de crescimento e ajudado a conformar sua vida com o propósito de Deus e também a se encaixar na vida da igreja. A palavra discípulo significa seguidor, praticante dos ensinos do mestre, aluno, submisso. Significa basicamente aprendiz. É alguém que segue as instruções de um mestre, por isso o discípulo vem a ser um seguidor. E tem que ser assim também, no discipulado 1 a 1. Principalmente quando a gente está trabalhando com quem? Com um novo convertido. A pessoa que está discipulando, ela passa a ser a referência para aquela pessoa. Então ela vai praticamente ensinar
muita coisa da vida cristã para aquela pessoa. Vai ensinar comportamento, vai ensinar palavras que às vezes a pessoa não deve usar. Por quê? A pessoa está vindo, a gente vai falar isso daqui a pouco, a pessoa está vindo com alguns costumes, com algumas práticas. E aí, é no discipulado que a gente vai o quê? Ajustando, corrigindo, mostrando como deve ser o comportamento. O discipulador nunca deve se esquecer de que ele mesmo continua a ser um discípulo. Na realidade, fazer discípulos é o alvo que a nossa igreja tem. Nós queremos transformar e voltar ao padrão de discipulado, intensificar o discipulado na igreja. Isso nós queremos. E nós queremos já partir, agora ajustar mesmo. Eu acho que precisava passar por essa lição. Eu levei muita pancada quando eu preparei essa lição, porque eu peguei um material. Essa lição, ela, dentro do material que nós usamos como base, tem um conceito diferente, que é o modelo dos 12. Então nós ajustamos para o discipulado 1 a 1. E a gente, então, enquanto eu preparava, eu fui revendo um monte de coisa, falei, nós erramos aqui, nós estamos deixando de fazer. E nós precisamos voltar, porque nós vamos falar isso ao longo da lição. O discipulado é o coração da visão. É o coração da visão, né? Na realidade, se você cresceu e agora está firme, é porque de alguma maneira alguém investiu tempo na sua vida e agora é sua vez de fazer o mesmo com outros. Você deve crescer até o ponto de se tornar um discipulador. Porque assim como você vai ser discipulado e alguém vai estar investindo tempo na sua vida, você deve fazer o mesmo com outros. Essa semana eu já comecei a conversar com algumas pessoas e já falar, olha, você vai ter que começar a discipular alguém. Tem homem chegando na igreja e agora você vai ter que começar a discipular. Isso vai ser dentro do contexto da célula. Alguns casos vão ter que ser diferentes, mas nós voltamos agora com a ênfase ao discipulado. E eu falei, você vai ter que discipular. Já falei para 2, vocês vão ter que discipular. Porque senão a gente não vai conseguir ter essa coesão, esse cuidado que a gente precisa, né? Começando um discipulado 1 a 1. Eu falei que essa lição hoje é mais longa. E por ser mais longa, eu corri dessa parte inicial para ter mais tempo agora. Tá bom? Começando o discipulado 1 a 1. Você deve conversar com o líder da sua célula. Gente, isso é muito importante. É o que a gente vai estar... Tudo é importante, mas a partir de agora nós vamos começar a entrar em detalhes mais essenciais da nossa visão. Você deve conversar com o líder da sua célula para saber se tem alguém da célula que você já pode iniciar o discipulado. Depois que você ganhar a permissão do seu líder para começar a discipular, você deve se esforçar para ser um bom discipulador. Nós falamos um pouco sobre isso também na lição anterior, né? O segredo é confiar na capacitação que o Espírito Santo te dará, e fazer do mesmo jeito como vão estar fazendo com você. Eu vou fazer aquilo que estão fazendo comigo. Eu tenho até conversado com a Cristina sobre algumas questões do discipulado na igreja e sobre o nosso discipulado. Então, a gente precisa fazer com o outro aquilo que estão fazendo com a gente. Por isso que o discipulado ele vai ser mais cobrado na nossa igreja, né? O segredo é confiar na... É normal as pessoas mudarem mais rápido. Presta atenção nisso, gente. É normal as pessoas mudarem mais rápido quando elas têm um modelo a ser seguido. E você
servirá de modelo ao seu discípulo, sendo seu discipulador. Eu vou falar mais à frente, senão vou. Não se preocupe com o fato de você não ser perfeito, pois ninguém ainda é. Sua transparência e honestidade vai encorajar o seu discípulo a continuar seguindo a Jesus. Gente, nós não somos perfeitos. E muitas vezes a gente... veio agora essa lembrança. Na outra igreja, eu fiz um treinamento para discipuladores. Eu fiz um treinamento para discipuladores. Por quê? Nós tínhamos um culto chamado culto em memória, onde nós tínhamos muitas decisões e não tinha como ficar acompanhando todo mundo. Eu era o líder do ministério de discipulado e evangelismo e discipulado, e não tinha como cuidar de todo mundo. Então eu dei treinamento. E agora, quando eu preparei essa lição, muitas coisas que estão na lição de hoje, eu já ensinava lá atrás. Que já era um discipulado 1 a 1 e eu não sabia. Por quê? Eu já orientava as pessoas, quando tinha uma decisão, ela já ficava com aquela ficha e ela já ia cuidar daquela pessoa. Ela tinha um material, um livretinho, para cuidar daquela pessoa, para discipular aquela pessoa. Então, muitas coisas que nós estamos falando, gente, não é novo. Ganha apenas uma roupagem nova, dentro de uma visão, onde a gente, se aplicar, nós vamos ver mudanças muito grandes na vida das pessoas. Porque eu entendo que ninguém que chega numa igreja, chega para brincadeira. Ninguém toma a decisão de aceitar Jesus e quer viver na brincadeira dentro da igreja. Não quer. Acaba acontecendo muitas vezes isso por erro nosso, de não passar para a pessoa alguns ensinamentos e alguns cuidados que deveríamos ter. Aí acaba vivendo, às vezes, de qualquer maneira dentro da igreja. Mas eu entendo que ninguém chega numa igreja, gente, porque quer brincar com a igreja, quer brincar de ser crente. Não. Nós entendemos que quem chega numa igreja, chega com o coração aberto para receber coisas novas e disposto a ter uma vida realmente de crente. E não sabe muitas vezes como é. Aí acaba muitas vezes se perdendo dentro da igreja, mesmo tendo chegado com uma intenção pura, sincera. E a falha está onde? Está na pessoa? Não. A falha está no sistema, muitas vezes, da igreja. Não é isso, Silvia? Silvia está ali assim, ó. Não é verdade? Então, não podemos continuar sendo meros frequentadores. Não, vamos botar aquele ponto lá em cima. A experiência de encontrar semanalmente com seu discípulo vai beneficiar você também. Pois à medida que você ajuda alguém a crescer na fé, você também crescerá junto. Gente, não existe... Eu falava isso lá atrás. Há anos atrás eu falava assim... tem gente que falava assim... pastor, eu não me sinto preparado. Eu não me sinto preparado para fazer isso. Eu não me sinto preparado para discipular. Eu falei assim, e você vai esperar o quê? Ser perfeito? Para discipular alguém? Você nunca vai discipular. Você vai esperar o quê? Chegar no nível lá em cima de conhecimento? Você nunca vai discipular ninguém. E eu sempre falei isso. Por isso que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Toda vez que você começa a cuidar de alguém, quem mais cresce é você.
É princípio. O princípio bíblico de dar e receber, gente, ele se aplica a todas as áreas da nossa vida. Não é só questão financeira, não. É tudo, né? Não podemos continuar sendo meros membros frequentadores da igreja, como alguns talvez gostariam de ser. Começar a ajudar a cuidar do seu novo irmãozinho na fé é a melhor maneira para chegarmos a sermos um membro responsável, um membro mais maduro na família da fé. É claro que não é só ganhar alguém para Cristo e discipulá-lo, que já faz de nós um membro responsável da família, mas já é um bom começo. É começar a cuidar de alguém. Tem gente que, se deixarmos, vai passar a vida toda na igreja e nunca vai cuidar de ninguém. Por quê? Porque nunca se acha pronto. Não é verdade? Gente que fala assim, mas eu não sei fazer. Gente, tem coisas que a gente só vai aprender a fazer fazendo. Eu falei na quarta-feira. Você não aprende a andar de bicicleta assistindo um vídeo sobre alguém que está ensinando como andar de bicicleta. Ou lendo como andar de bicicleta. Você só vai aprender a andar de bicicleta subindo numa bicicleta e andando. Eu lembro que quando eu aprendi a andar de bicicleta, foi num campo de futebol, uma bicicletinha vermelha. Meu pai tinha comprado para a gente. E meu pai me botou na bicicleta, num campo de futebol, foi me empurrando e me soltou. No início a gente vai assim, né? Mas depois a gente anda reto. Começa a discipular alguém. Para de achar que talvez você não está pronto ainda. Mas eu não sei. Quem mais cresce é quem começa. 5. Assuntos que devem ser abordados no discipulado 1 a 1. Existem 3 áreas. Quais são essas 3 áreas? Vamos lá. Área pessoal, área familiar e área ministerial. Pronto. Discipulado gira em torno disso. O discipulado gira em torno disso. O encontro com o discípulo no dia a dia gira em torno disso. É disso que a gente vai conversar. Eu não sei como é que tem gente que é contra o discipulado 1 a 1, gente. A gente só quer conversar sobre essas coisas. Área pessoal, área familiar e área ministerial. Apesar de que em alguns encontros você só abordará 1, 2 ou no máximo 3 assuntos com seu discípulo. Mas é importante abordar estes assuntos e outros na medida em que você for dirigido pelo Espírito Santo. São eles: relacionamento com Deus. É o ponto principal, né? Como é que a gente fala? Que tipo de pergunta a gente faz? Como é que a gente vai tratar? Olha como quem mais cresce sou eu. Porque quando eu começo a trabalhar com o meu discípulo, e eu falo assim, como está seu relacionamento com Deus? Como você se sente diante de Deus? Como está seu tempo a sós com Deus? Falar em tempo a sós com Deus, nós estamos preparando um material. A Emilce, que está coordenando essa área da nossa escola bíblica ministerial, ela estava com material sobre devocional. Como fazer o nosso momento a sós com Deus. Porque muitas vezes nós não sabemos. Muitas vezes nós... Como é que eu faço? O que eu leio? O que eu faço? Então tem um material muito bom que está sendo ajustado para a gente começar a trabalhar. De repente, um sábado. Nós vamos tirar um sábado o dia todo aqui, e nós vamos fazer um material, como se fosse um módulo da nossa escola bíblica ministerial,
falando somente sobre como fazer seu tempo a sós com Deus. Quem vai vir? Só quem quer crescer. Aí vai ter gente que vai dizer assim: ah, não, já sei. São os piores. Né? Então, você vai perguntar o quê? Quanto tempo você tira com Deus por dia? Que horas? Aonde você faz isso? Como é seu tempo de oração? Como é seu tempo na palavra de Deus? Como cultivar mais intimidade com Deus? Depois que eu comecei isso aqui, eu falei, às vezes a gente espera para ter um encontro para falar isso. Mas a gente já pode começar a fazer isso, às vezes pelo WhatsApp. Você já orou hoje? Eu orei por você. Eu vou falar um negócio hoje à noite. Foi uma experiência tremenda que eu vivi essa semana. E no discipulado a gente pode fazer e precisa fazer. Relacionamento com a família. Como está o seu relacionamento com a esposa, com os filhos, com seus irmãos, pais? Como é que está? Você está ganhando sua família para Jesus? Quem da sua família já é crente? Quanto tempo é tirado por dia com a família? Quanto tempo você tira para investir durante a semana? Gente, sabe o que acontece? Quando nós começamos a tratar isso na vida do nosso discípulo, só se nós formos muito hipócritas, para a gente não querer mudança na nossa vida também. Porque quando eu falo assim, você já orou com a sua família? Aí eu hoje falei assim, caramba, quanto tempo eu não oro assim, regularmente com a Cristina? Aí aqui vai dizer assim, você ora, você tem feito culto doméstico? Deixou de ser uma prática, por causa do tempo, por causa de correria. Mas de vez em quando a gente parar e tirar, então a gente pode tratar isso no discipulado. Você tem orado todo dia com seu cônjuge? Lógico que tem gente que às vezes o cônjuge não é crente. Aí não vai ser você orar todo dia com ele, mas orar todo dia por ele. Está andando em amor, sem grosserias, palavras duras ou gritos em casa, com cônjuge e os filhos. Aonde a gente vai tratar isso? É no discipulado 1 a 1. Gente, relacionamento com suas autoridades espirituais e outras autoridades. Tem dificuldade de se submeter a alguma liderança? Como você trata seu pai e seu patrão? Eu costumava fazer isso muito. Quando algum casal já tinha marcado a data e a gente começava a conversar. E eu sempre perguntava isso. Como é que você trata a sua mãe? Como é que você trata seu pai? Você vai tratar ela assim também. Se você trata a sua mãe com grosseria, você vai tratar a sua esposa com grosseria. Gente, a gente é assim mesmo, a gente não... Então, e como é que a gente vai tratar isso? No discipulado. Lembre-se, você não pode liderar se não sabe ser liderado. Você tem o costume de criticar as ações de sua liderança, em casa, com os pais, na igreja, na escola, no trabalho. Relacionamento com a autoridade. A gente vai trabalhando isso. Eu acho que nós já perdemos muitas pessoas porque nós não ajudamos a corrigir na vida de algumas pessoas essa postura. Aonde a gente vai corrigir? É no discipulado 1 a 1. Relacionamento com outros líderes da igreja. Sabe respeitar as opiniões contrárias. Valoriza e participa das atividades promovidas pelos outros ministérios. É amigo e companheiro. É você estar numa atividade, de repente você foi numa atividade dos homens, ou numa outra atividade, aí o seu discípulo não foi. Aí você pergunta, por que você não foi? Ah, mas meu ministério é esse. Não, é tudo a igreja.
Por que você não foi no encontro das mulheres que teve? Ah, porque eu fui a outra atividade. Não. Era a atividade da sua igreja. A gente precisa perder, talvez, o medo de confrontar as pessoas e para trazer para a unidade. Então, relacionamento com outros líderes. Assuntos que a gente trata no discipulado. Relacionamento com seus liderados, seus discípulos, os membros da sua célula. Está pronto para ouvir e servir? Relacionamento com pessoas do sexo oposto. Está sendo cuidadoso com suas brincadeiras, pensamentos, palavras, ações, com seus olhos. Muitos casamentos acabaram porque talvez a gente não tenha ajudado as pessoas a vencer alguns comportamentos. Gente, um homem dá carona todo dia para uma mulher no trabalho. É perigoso. Todo dia almoçar com a mesma pessoa. É perigoso. Então, aonde a gente vai tratar isso? É no discipulado. Gente, ontem estava em casa, ouvi não chegou a ser uma briga, mas uma discussão muito séria do vizinho, na casa do vizinho, lá de trás. Moram ali há pouco tempo. E eu falei, ela está certa. Ela está certa. Porque ela encontrou, ela viu no celular dele mensagens da ex-mulher. Aí eu falei, se esse cara está indo para a igreja, isso aqui tem que ser tratado discipulado, sem medo. Cara, e você tem mensagem, você recebe mensagem de outra mulher que a sua esposa não pode ver? Gente, uma coisa eu tenho, até aqui na igreja, a pessoa chega para mim e fala assim, pastor, seu celular. Eu falei, a senha é essa. A Emilson sabe a minha senha do meu e-mail. Entendeu? É a gente poder chegar e falar assim, pô, cara, então no discipulado a gente vai cuidando das famílias, vai cuidando de todo mundo. Sabe por quê, gente? No fundo ninguém quer errar. Só que às vezes as pessoas vêm com padrão e aonde a gente corrige? Discipulado. Relacionamento com dinheiro. Qual o seu apego ao dinheiro? Tem compromisso de dar dízimos e ofertas? As igrejas em célula no discipulado 1 a 1, na visão MDA. O percentual de dizimistas passa de 90%. Isso, os pastores das igrejas em célula que trabalham com o discipulado 1 a 1 comentam isso. E muitas vezes na nossa igreja, num padrão comum, a gente fica muito feliz quando tem 40%. Está errado. É para ser todo mundo dizimista dentro de uma igreja. E aonde a gente trabalha isso também? Discipulado. Como tem administrado sua finança. H, atitude do coração. Orgulho, desânimo, preguiça. Tem alguma tentação para roubar ou mesmo sutilmente pegar algo sem permissão? Guarda mágoa ou ressentimento contra alguém? Está andando em amor, paz e perdão com todos? Tem problemas de mentir ou até soltar umas pequenas inverdades, de enganar os outros? Gente, é tão... Eu aconselhei uma vez um rapaz que ele estava tendo problema no casamento. Crente, um casal crente. O rapaz criado na igreja. Foi embaixador do rei, foi meu embaixador do rei. E estava com problema no casamento por causa de mentira. E aí eu conversando com ele, eu falei assim, cara, mas por que você mentiu nisso? Ele falou assim, hábito. Eu falei, não tinha nada demais você falar isso para ela. Hábito. E quando a gente começa a trabalhar no discipulado, a gente fala assim,
Você mentiu essa semana? Quando a pessoa é sincera. Discipulado, ele se baseia na honestidade e na transparência. Por quê? Senão você está perdendo o seu tempo, está tomando o tempo do seu discipulador, da sua discipuladora, se você continuar mentindo. Mas se você quer vencer, você vai dizer assim, poxa, hoje eu menti. Ou, hoje eu assisti mexi no celular e acabei assistindo vi alguma coisa de pornografia. Gente, vários jovens. Quantas vezes a gente já viu jovens dentro da igreja, dentro da nossa igreja, presos à pornografia. Pornografia. Agora, como é que vai vencer sozinho? Não vai vencer. E vai ficar com medo de alguém descobrir. Se a pessoa quer vencer, o que ela vai dizer para o seu discipulador? Eu tenho essa fraqueza. Isso para homem e para mulher, gente. Eu tenho essa fraqueza. E aí vão orar juntos. E aí vai dizer assim, conseguiu ficar essa semana sem assistir? Poxa, não consegui. Fiquei 3 dias, mas depois... Gente, é o amor que vai estar presente. Fala assim, então, semana que vem, fica a semana toda. E aí a pessoa vai lutando, vai para vencer. Isso eu citei a pornografia, poderia citar um monte de outra coisa. Mentira, um monte de coisa. Palavrão. Gente, crente xinga. Aonde a gente vai ajudar um crente a parar de mentir, de xingar? No discipulado. Mostrando para ele que ele não precisa xingar. Está andando em amor, paz e perdão com todos. Tem problema de mentira ou até soltar pequeno. Paz e amor, você guarda mágoa. Tem alguém na igreja com quem você não fala? Pô, tem um irmão que me ofendeu lá atrás. Gente, tem que tratar. Tem que tratar. Eu guardo mágoa de um irmão, porque na assembleia ele falou isso. Tem que tratar. Tem que tratar, gente. A gente tem que tratar tudo. Como uso do seu tempo e prioridade. Como tem gasto o seu tempo? Quanto tempo passa assistindo televisão? Ou na internet, ou no WhatsApp? Como estão suas prioridades? Como dizer não com muito amor? Como aproveitar o tempo? Coisas importantes que a gente trata. E tudo assuntos dentro do discipulado. Vai tratar tudo de uma vez só? Não. No começo você vai pontuando, vai trabalhando e vai preparando. Mas tem que ser tratado, tudo isso. Vida ministerial. Como está seu envolvimento na célula? Como está o seu envolvimento na igreja? Como está na escola bíblica ministerial? Tem procurado conhecer mais sobre a visão da igreja? Tem evangelizado alguém? Está ganhando seus familiares para Jesus? Está ganhando seus vizinhos para Jesus? É no discipulado que a gente vai tratar um monte de coisa sobre o crescimento da pessoa. O que nós queremos? O que Jesus falou para os seus discípulos? Vocês farão obras ainda maiores. Se a gente achar que o nosso discípulo tem que estar sempre abaixo da gente, nós não somos bons discipuladores. O nosso discípulo tem que crescer. É igual filho. Por isso que às vezes o discipulado, poxa, meu pai. Paizão, qual pai que não quer que o filho cresça e vá além dele? Só um pai burro. Não é verdade? Vida profissional. Importância de ser uma pessoa que trabalha de forma exemplar. Como é que está no seu trabalho? Como é que você está no seu trabalho? Como seus colegas de trabalho te veem? Que tipo de brincadeira você participa no seu trabalho? Gente, quem quer
ter um bom relacionamento no discipulado tem que estar aberto e acessível para esse tipo de pergunta. Como é que você está no seu trabalho? Você está se empenhando? Está dando o máximo de você no seu trabalho? Sabe ouvir Deus, especialmente no que se refere à vontade de Deus, em assuntos como quais são os planos que você acha que Deus tem para a sua vida? Quais são os planos profissionais que você acha que Deus tem para a sua vida? O que você acha que Deus quer através da sua função? Olha quanta coisa a gente tem para tratar no discipulado. Por isso que a gente tem que ter, às vezes, de vez em quando, dar esse treinamento, né? 6. Principais benefícios do discipulado 1 a 1. Gerar cura e libertação do pecado e das feridas da alma. Vamos ler o primeiro ponto ali, todos juntos? Muitos de nós chegamos arrebentados do mundo, com traumas, feridas e pecados, e através do discipulado 1 a 1, podemos de maneira eficaz reduzir o sofrimento e ajudar os novos convertidos e velhos convertidos a experimentarem a alegria de uma vida livre e curada. Vamos ler o outro também? Há pessoas... Verdade, verdade. Ah, o tempo cura, o tempo vai tratar. Vai não, gente. A gente tem, nós temos em nossas igrejas muita gente que trazem feridas na alma. E aí a gente precisa tratar. Gente que vem com a vida destruída. De abuso, de violência, de um casamento que deu errado, de pais que tinham problemas às vezes com vícios. São muitas coisas, são muitas coisas. E aonde a gente vai tratar melhor? Discipulado. Discipulado. A gente traz algumas coisas aqui. Quer ver? Quando a gente pregar sobre algum tema de perdão, isso é um prato cheio para ser tratado na célula e ser tratado também no discipulado. O pastor falou sobre perdão. Você tem alguma coisa aquela mágoa que você guarda do seu pai, daquela pessoa? A gente tem muita coisa para tratar com as pessoas, muita coisa. No livro de Isaías, o profeta tem uma revelação da realidade espiritual e emocional da nação de Israel. Porém, hoje não é muito diferente. Diz assim, olha o que diz Isaías e o profeta Isaías e também o sábio, em Provérbios 28, 13. O que encobre, vamos ler. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Gente, que princípio é esse? Esse é o princípio do Novo Testamento da graça. Nós não vencemos pecados, a não ser o quê? Através do arrependimento, da confissão. Olha o que Isaías está dizendo, olha o que Salomão está dizendo. Aquele que confessa, aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Aquele que vai para um discipulado, no seu momento de discipulado, e continua guardando as coisas, e não vai falar,
A gente às vezes já viveu tantas coisas, né? Sabe, se a pessoa chega no discipulado, já tudo na sua cabeça, do que vai falar, do que não pode falar, discipulado não cresce, discipulado não avança. Então, quando o sábio diz isso, aquele que encobre jamais prosperará. É verdade. A gente precisa falar, cavar. Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Confessar libera graça, esconder atrai juízo. É melhor confessar e falar de uma fraqueza, é melhor você falar da fraqueza que você tem, do que depois você ter que confessar pecados. É melhor falar da fraqueza, né? É isso que ele está dizendo aqui. Um dos remédios para a nossa cura é abrir o nosso coração e confessar nossos pecados e tentações. E o discipulado 1 a 1 é o melhor ambiente para isto acontecer. Não existe cura e libertação sem transparência. Precisamos ser curados de quê? De pecados, traumas, feridas, estilo de vida, atitudes, preconceitos. 2. Discipulado a um dos outros benefícios, gera maturidade nas diversas áreas da vida e produz crescimento e maturidade espiritual. Você já ouviu falar do crente anão? Né? Aquele que envelhece, mas não cresce. Porque muitos se convertem, mas não recebem o discipulado adequado. É incrível a diferença que existe na maturidade entre alguém que foi bem acompanhado no discipulado, de alguém que nunca recebeu esse acompanhamento de forma adequada. Efésios 4:12 vai falar sobre isso. Somos chamados à maturidade. Esse texto fala exatamente disso. O objetivo discipulado é levar a gente para outro nível, né? O autor de Hebreus mostra que Deus tem expectativas de que cresçamos em maturidade. Ele vai dizer assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, em razão do tempo que passou, vocês ainda são crianças, vocês não cresceram. Ainda fica se deixando magoar por qualquer coisinha, qualquer palavra, qualquer ação, ainda está preso dentro de uma infância, sabe? Quando alguém é magoado, a gente quando lida com cura interior, e a gente percebe que as pessoas são frágeis, qualquer coisinha, ela já fica magoada, qualquer coisinha. Por quê? Porque não foi tratado, porque não cresceu. Ainda está preso a alguma coisa lá da infância, né? Então, o discipulado a um traz essa maturidade no ministério, no lar, nas finanças, na santidade, nas emoções. A falta de discipulado explica tanto exemplo de maus testemunhos, de pessoas, principalmente, aí vai falar de artistas famosos que se converteram a Jesus, mas que não são acompanhados como deveriam. A gente vai lendo rapidamente agora, e eu quero que vocês leiam comigo, porque a gente vai... Isso. Vamos ler? O discipulado 1 a 1 proporciona direção e objetividade na vida. O discipulado 1 a 1 restaura o senso de valor e utilidade de uma pessoa. O discipulado 1 a 1 estabelece limites. O discipulado 1 a 1 nos conduz à prática da submissão e prestação de contas. O discipulado 1 a 1 proporciona cobertura e proteção espiritual. O discipulado 1 a 1 traz conhecimento e revelação. O
O discipulado 1 a 1 produz transformação e mudança de conduta e de mentalidade e santidade. O discipulado 1 a 1 ajuda a reter o fruto e a fechar a porta dos fundos de uma igreja. O discipulado 1 a 1 molda nosso caráter para submissão e prestação de contas. O discipulado 1 a 1 é a ferramenta mais eficaz para a formação de novos líderes. Verdades, dicas e cuidados sobre o discipulado 1 a 1. Eu vou ser bem objetivo nisso agora. Eu vou praticamente ler como está na nossa apostila. No discipulado 1 a 1, o discípulo sentirá mais liberdade para se abrir totalmente e o discipulador sentirá mais liberdade de cavar profundamente sem constranger este discípulo na frente dos outros discípulos. Ninguém pode estar discipulando outra pessoa se ele primeiramente não estiver sendo discipulado. O discipulador tem compromisso total de não falar nada para pessoa alguma daquilo que o discípulo confidenciou, a não ser que obtenha primeiramente sua permissão. Este discipulado deve acontecer no contexto da célula, ou seja, o discipulador deve participar da mesma célula do discípulo. A gente vai ver que muitas vezes a gente vai ter discipulado cruzado. Que é discipulado cruzado? É alguém de uma célula discipulando pessoa de outra célula, né? Isso vai acontecer. Discipulador não é o discípulo que escolhe, é Deus. Em outras palavras, você não tem o direito de escolher o seu discipulador. Você tem que humildemente esperar no Senhor e submeter-se à decisão dele. Seja quem for o discipulador que Deus colocar sobre você, é sua responsabilidade submeter-se alegremente, ser transparente e humildemente receber ajuda. Alguém poderia questionar e dizer: e se meu discipulador provar que não é de confiança ou abusar da autoridade? Aí, humildemente, você deve confrontá-lo com isso. E se ele não aceitar e se corrigir, você deve levar o assunto ao seu líder de célula ou ao discipulador dele. Simples assim, né? Lembre-se que ele também tem discipulador e ninguém pode abusar da autoridade a ele conferida. Se a situação ainda não mudar, você vai para o líder do líder e assim por diante. O importante é lembrar que nada serve de desculpa para você não se submeter alegremente ao discipulador que Deus, na sua soberania, colocou sobre você. A única exceção seria se ele falasse algo para você que claramente é diferente do que diz a Bíblia Sagrada ou os líderes sobre ele. Qual a única condição que a gente tem de não nos submetermos a uma orientação do nosso discipulador? Se o que ele estiver falando comprometer ética, comprometer fisicamente, comprometer principalmente o quê? O que está na palavra, né? Então a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Lembre-se que o discipulador nunca deve ser manipulador. O verdadeiro discipulado é para ajudar o discípulo a crescer. Nada forçado dá certo. Se o seu discipulador está manipulando ou forçando, abra o jogo com ele. E se ele não mudar, fale com a liderança dele. Porque como discipulador tem uma cobertura. Porque todo discipulador tem uma cobertura. Nunca podemos usar quaisquer desculpas para não se abrir e receber ajuda do nosso discipulador. Uma vez que você está sendo discipulado, é importante começar a orar para pedir a Deus acerca de quem você deverá discipular. Quando você ganha alguém para Jesus, né,
você tem que garantir que aquela pessoa seja bem discipulada. Normalmente é você quem deve discipular aquele novo convertido. Ou sugerir ao líder da célula quem você acha que deve ser o discipulador. Cremos que todo cristão deve ter um discipulador e até 3 discípulos, né? O discipulado 1 a 1 é o coração da visão da célula. Este relacionamento do discipulador com o seu discípulo chamamos de uma microcélula, sendo também que a ênfase central da visão de modelo discipular apostólico. Por que MDA? Modelo discipular apostólico. Qual é a menor célula? O discipulado 1 a 1. Já é uma célula, é a menor célula, né? O discipulado é um chamado, de um MDA. Esse procedimento também tem sido uma forma de reconhecer e honrar quem está fazendo discípulos. Ao motivar todo cristão a ter pelo menos 3 discípulos, estamos priorizando aquilo que Deus prioriza, fazer discípulos. Algumas pessoas que têm mais tempo podem investir a sua vida em muito mais do que 3 pessoas. Ok? O importante é que todos estejam debaixo da cobertura de um discipulador e que todos estejam fazendo discípulos, participando de uma célula, abraçando a visão da igreja local. Eu estava pensando na igreja, eu falei, caramba, tem tanta gente chegando na igreja e a gente precisa passar isso. É um período muito difícil ainda, com relação à pandemia. A gente ainda fica pisando em ovos, às vezes a gente vai e volta, porque a gente vê aí pessoas sendo ainda contaminadas. Então a gente ainda tem muito cuidado, mas nós precisamos ser mais, informar mais isso para a igreja. Todos que chegam precisam ser encaminhados para uma célula. Todos que chegam precisam estar entendendo qual é a visão da nossa igreja, né? Realizando encontros bem-sucedidos. O discipulado funciona melhor sem prejuízo quando ele é homogêneo. Nós já falamos sobre isso. Homem com homem, mulher com mulher, jovem com jovem, né? Os encontros devem ser semanais ou em 15 dias. Temos falado sobre isso. O local de preferência deve ser na casa do discipulador ou um lugar neutro, podendo acontecer até mesmo na igreja. Deve-se definir o local e hora com antecedência, de maneira que seja bom para os dois. É o que nós chamamos de HDL, hora, dia e local. Se a gente definir, passa a fazer parte da nossa agenda. É importante a gente entender isso. O discipulado, ele precisa ter hora, dia e local definido. O tempo de duração deve ser de aproximadamente 50 minutos. Não deve ser demorado, seco e sem propósito. Às vezes a gente acaba, por não termos o entendimento de que discipulado tem que seguir aqueles princípios, né, aquelas coisas que a gente falou, área pessoal, área familiar e área ministerial. É 1 hora de discipulado no máximo. Nós não podemos, pode acontecer, às vezes você precisar ficar mais tempo, mas o ideal é 45 minutos a 1 hora. Esse é o ideal, né? O tempo, evite tomar tempo desnecessariamente, seja cuidadoso para não marcar horários impróprios e nem lugares impróprios. Em lugares muito movimentados, lugar onde você não vai ter liberdade, né? Então é preciso ter esse cuidado. Seja pontual, não conheço ninguém que goste de esperar, não seja negligente neste aspecto. Evite também cancelar o encontro em cima da hora, a não ser que haja um motivo
realmente justificável. Cuidado com a aparência, roupa, higiene pessoal, odores. Se o encontro for na casa do novo convertido, seja mais criterioso ainda com a sua aparência e com alguns cuidados. Gente, às vezes a gente não dá valor a esses detalhes no discipulado. Mas isso aqui é muito importante, né? Ore, prepare-se, busque uma palavra de Deus para cada discípulo. Sempre ore com seus discípulos antes e no final. Não ou no final, mas e no final. Pedindo direção de Deus para o tempo junto e abençoando a vida dele ou por qualquer necessidade ou situações compartilhadas. Relacionando-se com seus discípulos. Cada discípulo é diferente. Trate-os lembrando disso. Não tente dar o mesmo remédio para todos. Talvez um goste que você seja mais firme, outro que você seja mais suave. Não tenha preferência, ir mais à casa de um do que do outro. Não repreenda ou critique-os na frente de outros, mesmo que ele tenha agido ou feito alguma coisa errada na frente de outras pessoas. Fale sempre a verdade, porém em amor. Olha esse item agora. Vamos ler junto esse último item? Quando necessário, exorte, usando a figura do sanduíche, pão, carne e pão. Em outras palavras, elogiar, exortar e criar expectativa em cima do potencial do discípulo. Tem que ser assim. Mas às vezes a gente tem que puxar a orelha. Elogia, puxa a orelha e depois fala da sua expectativa, da mudança. A pessoa chegou e falou assim: rapaz, essa semana eu briguei de novo com a minha mulher. Aí o que você vai dizer? Pô, cara, você às vezes com as pessoas, você é tão agradável, você é tão legal e tal. Aí você puxa a orelha. Cara, você acha que você fez certo? Em brigar com a sua esposa? Em falar palavras duras para ela? Acho que você fez certo em ficar assistindo um filme no celular, um filme que você sabia que tinha pornografia? Aí você fala da expectativa, cara, mas eu sei que você vai vencer. Eu sei que essa semana você vai tratar a sua mulher muito bem, você vai até levar flores para ela. Gente, a gente precisa tanto aprender, a gente vai dar muito treinamento de discipulado 1 a 1, para a gente poder aprimorar o funcionamento, né? Quando o seu discípulo pedir conselho sobre determinados assuntos, dê a sua opinião. Diga o que você faria naquela situação, mas não o obrigue a decidir. Deixe a decisão e toda a responsabilidade e consequência nas mãos dele. Ah, estou pensando em sair do emprego. No seu lugar eu não faria isso. Momento de crise do país, eu não faria isso. Mas a decisão é sua. Quem sabe melhor sobre essa decisão é você. Ponto. Você deu sua opinião. E se ele entender que realmente talvez ele fique um bom tempo desempregado, que não vai valer a pena, ele vai seguir o que você faria. Mas você tem que estar sendo verdadeiro. E se ele tomar a decisão e depois ficar apertado, você vai falar: poxa, você não tivesse tomado a decisão, mas você não vai deixar de amar, mas você deu a sua opinião. A responsabilidade das decisões é da pessoa. Dê abertura para seu discípulo abrir se existe alguma frustração em relação a você em outra área. Evite fazer negócios com seus discípulos, especialmente se tratando de novo convertido, que muitas vezes não tem maturidade e se escandaliza com coisas pequenas. Quando houver uma situação que precisa ser levado para o seu líder, sempre pegue permissão antes de falar. Se ele não concordar,
mostra a importância e a necessidade de buscar ajuda e conselho com o seu líder. Não dê dinheiro para seu discípulo, especialmente para o novo convertido. Isso pode gerar um vício e uma dependência. Ele pode se tornar um sanguessuga dentro da célula. Use o caminho da ação social da igreja. E nem empreste dinheiro ao seu discípulo ou vice-versa. Não tente resolver todos os problemas dos seus discípulos. Você não é Deus. É bom lembrar, não se surpreenda se seu discípulo... Não se surpreenda. Seu discípulo vai errar com você e você, em algum momento, vai errar com seus discípulos. Gente, isso é muito importante a gente entender isso. Nossos discípulos vão errar com a gente em algum momento. Nós também vamos errar com eles em algum momento. Nós precisamos entender isso. A importância disso, né? Cuidados importantes. Discipulado cruzado é aquele em que alguém tem discípulos de outras células, e principalmente de redes diferentes. Se possível, isso deve ser evitado. Discipulados externos devem ser evitados, pois ainda que funcionem bem na área pessoal e familiar, podem acabar comprometendo a área ministerial, pois cada igreja tem as suas peculiaridades. Nem sempre vai estar familiarizado com o funcionamento e visão da igreja, do seu discípulo, ainda que seja uma igreja em células. É o cuidado que a gente tem que ter, até mesmo com relação a estar discipulando alguém, um discipulado de pessoas de células diferentes. Porque às vezes o líder vai estar dando uma direção, e o líder tem alguma coisa com relação à sua célula. E aí a pessoa está recebendo a orientação de outra célula. São cuidados que a gente precisa ter. Ok? Conclusão. O discipulado 1 a 1 é o coração da visão MDA. Avalie o privilégio de fazer parte de uma igreja onde cada pessoa é valorizada e cuidada através do discipulado 1 a 1. Você está disposto a colocar em prática o discipulado 1 a 1? Ser discipulado e também discipular? Converse com o seu líder e o seu discipulador sobre o assunto e veja como podemos melhorar isso na sua célula e em nossa igreja. A gente correu um pouco na lição de hoje, mas é um tema essencial na vida da igreja. É o coração da visão. Discipulado é o coração da visão. A célula é o coração da igreja, o discipulado é o coração da célula, é o coração da visão. Então, a gente precisa fazer muitos ajustes. Nós precisamos fazer muitos ajustes. E vamos fazer. Mas eu estou com uma expectativa muito boa de que, terminando esse módulo, a gente vai começar realmente a ter um funcionamento melhor dentro da visão, né? Nós vamos orar, encerrando. Esse material está aí detalhado. Marque na sua apostila, faça as anotações, faça um roteiro para o discipulado, e a gente espera que logo nós tenhamos toda a igreja debaixo de discipulado. Encontros. Às vezes eu olho para alguns irmãos e falo assim, como vai ser difícil para esse irmão, para essa irmã, de repente o discipulado como a gente entende. Mas duas pessoas, digamos duas irmãs, com mais de 70 anos, gente, não existe nada melhor do que conversar sobre a vida da outra. E poder falar das suas lutas, porque uma pessoa de 70 anos tem lutas. Às vezes enfrenta desafios na sua vida pessoal. Às vezes
não é porque tem 80 anos que não luta com pecado. Às vezes pecado que vem lutando com ele desde a juventude. E nunca teve coragem, talvez, de falar para ninguém. Então, discipulado não tem idade. E a gente pode trabalhar isso. Lógico que, em alguns momentos, um discipulado, digamos, duas irmãs da igreja, já com mais dos seus 70 anos. Gente, só saber que vai ter uma companheira que vai orar por ela de maneira sistemática, que ela vai poder conversar, falar até dos seus medos de tudo, não existe nada melhor. Por isso que a gente precisa realmente ajustar isso. Para a gente encerrar, eu estava falando com a Mariana, e eu falei, Mariana, eu fui na igreja da Lagoinha, muito tempo atrás. Eu fui lá na igreja da Lagoinha. E eu fui no aprisco. Tem o templo maior, central, e tem o aprisco. E eu fui no aprisco, aonde tem, aonde era o culto dos adolescentes. E o culto ia começar às 7, só que 6 horas, era muitos adolescentes. E o que me chamou a atenção, é que eles estavam em duplas. E eu perguntei para o pastor, para uma senhora que me levou para conhecer a igreja, ela falou assim, o pastor Kaiser trabalha com eles discipulado. E eles estão fazendo discipulado. Gente, mas eram centenas de jovens, de adolescentes, em duplas, fazendo discipulado. Olha que coisa boa, né? A gente chegar e falar assim, tem aqui na igreja várias pessoas, antes do culto, 6 horas. O culto começa às 6, chega às 5 horas. Tenha um encontro ali com o seu discipulador. Olha como isso vai mudar a vida da nossa igreja, porque vai mudar a vida das pessoas. Ok? Vamos orar? Pai, nós agradecemos por esta lição, tão importante na nossa vida pessoal, na nossa vida cristã e na nossa vida, Pai, como igreja. Pai, ajuda-nos a vencer as nossas dificuldades para fazer acontecer o discipulado como nós falamos hoje. Pai, uma lição, Deus, tão importante, que ela possa continuar falando a cada um de nós. Ó Espírito Santo, nos traz a lembrança aquilo que foi ministrado neste momento, sobre discipulado 1 a 1, para que a gente possa viver um novo tempo em nossa igreja. Obrigado por cada um que está aqui. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.